Graça e paz, meus irmãos e irmãs, mais uma vez aqui para falarmos um pouco de um texto, de um personagem bíblico, para que possamos crescer espiritualmente, sermos alimentados espiritualmente e também para que a gente seja ensinado de algumas lições que a palavra tem para o nosso crescimento e amadurecimento cristãos. Eu queria ler hoje com vocês Marcos 1, de 40 a 45, que fala da cura de um leproso. O texto diz assim, é um texto sinótico que também é encontrado em Mateus 8 e também em Lucas 5. Aproximando-se de um leproso, aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, disse-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse, quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferecei pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas, a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda a parte vinham ter com ele. É interessante nós notarmos aqui, meus irmãos, algumas características desse texto, dessa narrativa. Em primeiro lugar, é o leproso quem busca Jesus. Ele, com certeza, ouvera falar de Jesus, ouviu dos seus grandes feitos, dos seus milagres, e ele se apresenta a Jesus. Para mim, aqui é uma primeira grande lição. A lição de que, se nós estamos com algum problema, se nós temos uma deficiência, se nós estamos passando por momentos caóticos, ainda com essa pandemia, do ponto de vista financeiro, às vezes familiar, nós devemos procurar aquele que tem o milagre, aquele que pode nos oferecer cura, seja ela em qual área for. Então ele se aproxima de Jesus. E é importante nós notarmos aqui nessa primeira lição que ele se aproxima de joelhos. Ele sabe quem é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Ele sabe que Jesus é Salvador e Senhor. E ele, numa posição de gratidão a Deus, de reconhecimento do poder e da autoridade de Jesus, ele se apresenta de maneira humilde diante de Deus. Quantas vezes nós queremos nos apresentar, mas nos apresentamos de forma soberba diante de Deus. Deus não vai ouvir a nossa oração. Você pode ter certeza. Porque a soberba, ela precede o fracasso, a derrota, o cair. Então, Jesus recebe aquele leproso de joelhos e ouve o seu clamor. Se quiseres, podes purificar. Esse é o primeiro versículo. O segundo versículo, outras lições. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero ficar limpo. Aqui entra não o lado humano, mas o lado do poder sobrenatural de Jesus. Aqui entra a ação curadora, renovadora, restauradora do Mestre Jesus. Quando ele se compadece, ele se coloca no lugar do outro, daquele leproso, ele tem a empatia de se colocar no lugar do outro, mas ele também tem compaixão do outro. Compaixão é o amor em ação, e Jesus quer expressar esse amor a ele. E Jesus o toca, o toque de Jesus curador, que curou a mulher hemorrágica, que curou a mulher cananeia, que curou tantas outras pessoas, que ressuscitou a Lázaro. Quer dizer, o toque restaurador, renovador, curador de Jesus. E a palavra de autoridade.
quero, fica limpo. Quero ficar limpo. Só que depois desses diálogos, da ação poderosa de Deus, Jesus vai fazer depois que aconteceu isso, versículo 42 diz que no mesmo instante ele desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Quer dizer, Jesus não faz nada pela metade. Quando Jesus age, ele age por completo. Só que ele faz uma advertência para aquele leproso, para que ele despediu o leproso, disse para ele, ó, não diga nada a ninguém, vai se encontrar com o sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Isso era lá da lei sinaítica, da lei do Monte Sinai, onde Moisés dizia que você tinha que se apresentar, depois de receber uma grande bênção de Deus, se apresentar ao sacerdote e oferecer algo pela sua purificação. Então, Jesus aqui, ele não revoga a lei, mas ele cumpre a lei do Antigo Testamento. Mas o que aconteceu? Aquele leproso obedeceu a Jesus? De maneira nenhuma. E eu tenho uma leve impressão aqui que eu e você também não obedeceríamos. Sabem por quê? Diz o texto aqui, tendo ele saído, entrou para propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Primeiro lugar aqui, que ele desobedeceu. Isso é uma coisa errada, nós não podemos desobedecer a Jesus, a Deus. Mas a ação de Deus, meus irmãos, foi tão grandiosa, tão maravilhosa, a ponto de Jesus tocar-lhe e ele ficar limpo no mesmo instante, que ele não conseguiu. Ele tinha muita coisa para falar para as pessoas. Ele disse, eu não posso ficar quieto diante de tal ação de Jesus, do que ele fez por mim, e ele saiu a propalar aquilo que Jesus tinha feito a ele. E o que é interessante, que é uma outra coisa que muitas pessoas pensam de maneira diferente, que Jesus, vamos supor, ele desobedece e Jesus não podia entrar publicamente em qualquer cidade. Ele permanecia fora. Mas a consequência disso foi que ele estava em lugares ermos, mas de toda parte as pessoas vinham ter com ele. Por quê? Porque souberam através do leproso a ação curadora, a ação milagrosa do efeito da cura imediata daquele leproso. Então nós temos tantas e tantas lições para aprendermos com o leproso. Eu queria destacar aqui as primeiras pelas quais eu citei aqui dessa narrativa. Primeira, devemos nos aproximar de Jesus. Diante de qualquer problema, devemos nos aproximar de Jesus. Primeiro lugar, a primeira pessoa a buscar é Jesus. Segundo lugar, como nos apresentar a Jesus? De forma humilde, de joelhos. Falar para Jesus exatamente o que está se passando conosco. Senhor, o Senhor pode me purificar. O Senhor pode me ajudar. O Senhor pode tirar esse câncer da falta de perdão do meu coração. O Senhor pode me dar um casamento feliz. O Senhor pode reconstituir a minha família. O Senhor pode ajudar o meu filho a ser um filho mais exemplar. A mim, de ser um marido mais exemplar, um filho mais exemplar, um pai mais exemplar. Essas três lições, versículo 40. Versículo 41 diz que Jesus, profundamente compadecido, estendeu-lhe a mão, tocou e disse, quero ficar limpo. Essas lições de Jesus também são maravilhosas. O que nós aprendemos no versículo 41? Que Jesus se compadece daquele que sofre, daquele que tem problemas, daquele que está em crise, tribulação, situações difíceis das suas vidas, como nós estamos hoje. Ele estende a mão a qualquer um de nós. Ele nos toca e ele produz um milagre nas nossas vidas. Queria que você ficasse com essas
essas lições da palavra de Deus para a sua vida nesse domingo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê um dia na presença dele e que ele possa abençoar o início dessa semana, te guardando, te protegendo, enchendo você de amor, para que você leia essa narrativa de Marcos 1, capítulo 1, versículos de 40 a 45, que você medite mais nessa palavra e que você coloque essas lições no seu coração e na sua mente. Esse é o meu pedido, é o meu desafio à igreja e a todos aqueles que nos assistem pelas mídias sociais. Deus te abençoe, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos, te adoramos, porque o Senhor é esse Deus que nos acolhe, o Senhor nos ouve, mas nós precisamos nos apresentar de forma humilde diante do Senhor e dizer exatamente aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Sabemos, Pai, que o Senhor é aquele que se compadece do mais fraco, o Senhor estende a mão e o Senhor opera o milagre na vida daquele que tanto precisa. Nós estamos precisando, Pai. Então, se for da área emocional, na área física, oramos pelos enfermos, Pai, tantos enfermos, Pai. Oramos mais uma vez aqui pela Simone, a nora do Wesley, que passa por momentos tão difíceis, Pai. Tenha, Senhor, misericórdia dela mais uma vez. Te louvamos por aqueles que já passaram pela Covid e que foram curados. Te louvamos, Pai, pelos profissionais de saúde, pela vacina que está aí chegando, apesar de tantos problemas. Te louvamos por tudo isso, porque sabemos que o Senhor está à frente de tudo isso. Deus tenha misericórdia de nós. Abençoa-nos em nome de Jesus. Guarda-nos, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos vocês, irmãos e irmãs, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Tenham todos um bom dia, guardados pela boa mão do Senhor. Amém.